Olá! Nosso trabalho é análise multicriterial para priorização das medidas remanescentes para implantação do sistema BRT no corredor leste-oeste em Recife, Pernambuco. Recife é a metrópole de maior densidade populacional do Nordeste brasileiro e a terceira do país, ocupando 218 km². Desempenha um papel de centralizador econômico no estado de Pernambuco e região, predominando atividades comerciais e de prestação de serviço. Em sua área central, aproximadamente 10 km², suas vias encontram-se totalmente congestionadas, abrigando cerca de 1.600 ônibus que efetuam 15.500 viagens por dia, transportando diariamente 2,2 milhões de usuários. O congestionamento, além de enfraquecer o transporte público, eleva os preços dos principais insumos e, aliada à alta carga tributária e às gratuidades de passagens, pesam sobre os custos e a saúde do sistema. As grandes cidades dos países em desenvolvimento, impulsionado pela modernização econômica e a migração interna de suas populações, apresentam um intenso crescimento nesse contexto. O sistema viário foi construído e adaptado à crescente utilização do automóvel. Sendo assim, muitas pessoas preferem viajar sozinhas por causa do conforto, privacidade, flexibilidade e rapidez, o que acarreta num aumento significativo no número de veículos nas ruas, colaborando assim para o aumento do congestionamento nas grandes cidades. Neste contexto de deterioração da mobilidade urbana, que a necessidade de mudança se impõe. Segundo Martin et al., o BRT Bus Rapid Transit tem potencial para revolucionar a situação atual, apresentando-se como a opção mais recomendada para sistemas de transporte de média capacidade, pois é favorecido pelas relações custo-benefício e tempo versus complexidade de implantação. Segundo Hickman et al., o BRT é um sistema projetado para lidar com as fontes de atrasos no serviço de ônibus tradicional, sendo assim o modo de trânsito incrementalmente melhorado, proporcionando efetivamente uma qualidade ideal para passageiros, sendo mais rápido, mais eficiente e ofertando mais serviço. Conseguido através de diversas maneiras que incluem melhoria nas infraestruturas, na utilização de vias exclusivas, paradas avançadas das estações, além de veículos mais silenciosos e ambientalmente mais limpos, integrando, assim, uma amalgama de tecnologias. Diante desse cenário, os projetos BRT da cidade de Recife buscaram incentivar uma política de ocupação urbana voltada para o maior adensamento no entorno dos corredores de transporte, objetivando assim a otimização da operação nos corredores. Contudo, conforme indicado por Berrado e Dourado, a realização desse projeto estavam profundamente vinculados com a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Atualmente, em 2016, a Copa do Mundo ocorreu e, como a maioria das obras destinadas para o evento mundial, encontram-se incompletas e paradas. Portanto, o sistema de BRT encontra-se funcionando parcialmente, gerando consequências no sistema que chegam a colocar em evidência se realmente pode ser chamado de BRT. Diante do exposto, o presente estudo objetiva avaliar quais ações devem ser priorizadas pelos tomadores de decisão visando a melhoria do sistema BRT Recife, corredor leste-oeste e garantir seu devido funcionamento como BRT, através da avaliação multicriterial AHP, Analytic Hierarchy Process. O presente estudo utilizou-se do método proposto por Saat, o Analytic Hierarchy Process, AHP, que visa a priorização de várias alternativas dentro de um processo decisório em que estejam sendo avaliados múltiplos critérios. Trevisando apresenta discussões de vários autores que estudaram o método e apontaram alguns problemas do mesmo, principalmente quanto ao avaliador, que dependendo de sua formação profissional, competência e experiência no tratamento de um problema decisório, possa não saber avaliar os critérios. Além de nem sempre haver o interesse ou o desejo no tratamento do problema. Ainda que haja divergência entre os experts na aplicação do método, diversos autores já comprovaram que o método é especialmente indicado para o tratamento de problemas que envolvem diversas variáveis, possibilitando avaliar comparativamente alternativas em vários parâmetros e critérios simultaneamente, inclusive os não mensuráveis, utilizando-se através de uma escala de 1 a 9 para julgamentos, com comparação por pares das variáveis.
Lisboa et al., Machado de Lima, Monetti e Fernandes, Fernandes et al., Greenman and Gardner, Rabbani utilizaram o método para a solução de problemas distintos na área de engenharia de transportes. O método exige a estruturação da hierarquia em vários níveis. Neste caso, o problema foi estruturado em 4 níveis: objetivo, atores, critérios e alternativas, conforme apresentado no gráfico e descrito no quadro. O objetivo do arranjo criado visa hierarquizar quais melhorias devem ser priorizadas para concluir plenamente o modal BRT no corredor leste-oeste. O estudo foi realizado através de consulta com 3 especialistas na área de transportes, doutores com mais de 15 anos de experiência na área de transporte e com conhecimentos na aplicação do método, e 2 usuários do sistema BRT que foram introduzidos ao modelo e na escala de priorização durante as reuniões de consulta, sendo solicitado que eles avaliassem e priorizassem cada elemento da matriz em relação aos outros, se colocando no lugar de cada ator considerado. Sendo assim, temos que o objetivo é a priorização das melhorias remanescentes, ou seja, avaliar quais ações que devam ser priorizadas pelos tomadores de decisão visando a melhoria do sistema BRT Recife Corredor Leste-Oeste, tendo como atores os empresários, que são os investidores e atuantes externos no modal, o governo, que defendendo o interesse político do modal e responsável pela implementação da infraestrutura, o ator técnico, que representa os experts, os profissionais que analisam principalmente os aspectos econômicos do empreendimento, e o usuário, que representa o interesse dos usuários do modal. Os critérios utilizados foram segurança, que correspondia à segurança tanto pessoal como a de tráfego, o conforto, que ou seja, o conforto da viagem, a mobilidade, que é o tempo de viagem e flexibilidade dos horários, a acessibilidade, que é a garantia da possibilidade do acesso, da aproximação e da utilização, o custo 1, que é o custo de operação do modal, o custo 2, que é o custo de implantação do modal, o custo 3, que é o custo para os usuários. As alternativas foram 1. Não fazer nada. 2. Ciclofaixa com bicicletários próximo das estações do BRT, correspondendo ao projeto Pedala PE. Alternativa 3, que é a conclusão das estações do BRT do corredor leste-oeste. 4. Conclusão dos terminais integrados na Avenida Caxangá. 5. Conclusão da via expressa que atualmente só se encontra concluída na Avenida Caxangá. 6. Melhorias tecnológicas como aplicativos funcionais que auxiliam os usuários do sistema com informações atualizadas, o Citamob, Wi-Fi nos ônibus e melhoria nas cabines de compras de passagens. E a alternativa 7, que seriam os semáforos coordenados. Ressalta-se que todas as alternativas consideradas estavam contidas no plano inicial das obras de mobilidade urbana para o corredor leste-oeste. Percebe-se também que as obras de acessibilidade na área do BRT não foram incluídas na análise, porque considera-se que a acessibilidade deve ser pré-requisito para qualquer desenvolvimento urbano sustentável e foi considerado como um dos critérios de análise. Para a obtenção dos resultados, o modelo foi estruturado e os cálculos realizados utilizando o software Microsoft Excel. De acordo com o método, as alternativas e critérios são avaliados por pares. Inicialmente, os atores foram comparados entre si e definidos o grau de importância de um em relação ao outro, considerando a escala de 1 a 9 definidos por SAAT. Em seguida, de acordo com cada ator, definiu-se o grau de importância dos 5 critérios avaliados. E, por fim, para cada critério, ponderou-se as alternativas. Para auxiliar no cálculo, foram montadas as matrizes de avaliação na ferramenta Excel, baseando-se nas formulações apresentadas por SAAT. Na tabela, apresenta-se a priorização entre os atores que foram assumidos neste estudo, dando ao usuário maior valor, tendo em vista que, em ano eleitoral, seu ponto de vista tem uma importância prioritária para os políticos, mas que também representa, de certa forma, o bem-estar da população em geral, que deve ser o benefício prioritário do investimento governamental.
seguido dos critérios técnicos, da vontade política e, finalmente, dos interesses do empresário que terá que investir e se beneficiar durante o processo de operação do sistema. Nesta mesma tabela, pode-se verificar a priorização de cada ator, considerado os diversos critérios. Destaca-se que o item custo teve definições variadas dependendo do ponto de vista considerado, e por isso foi definido como 3 critérios distintos. Custo de operação, que é o custo 1, foi julgado apenas pelos empresários. O custo de implantação, o custo 2, avaliado pelos atores governo, que tem um interesse político, e técnico, do ponto de vista dos especialistas. Enquanto o custo da tarifa, o custo 3, foi avaliado pelos usuários, tendo em vista o valor que o usuário terá que pagar para utilizar o sistema. Os itens em azul apresentam a prioridade em cada processo de avaliação, sendo destacado coluna a coluna. Por fim, percebe-se que, dentre os critérios avaliados por todos os atores, segurança foi o item de maior relevância, representando tanto a segurança de tráfego como a pessoal, item que aparece em destaque para quase todos os atores, seguido pela mobilidade, que contempla um tempo de viagem e a flexibilidade dos horários, que geram benefícios diversos a todos os atores envolvidos com o modal. Os custos de implantação, operação e da tarifa representaram o menor impacto na análise, tendo em vista que eles foram avaliados parcialmente pelos atores da hierarquização. A tabela 2 apresenta a priorização das alternativas de acordo com cada um dos 7 critérios estabelecidos, aplicando os pesos que cada critério recebeu de acordo com o ponto de vista dos atores considerados, a tabela 1. Como resultado final da aplicação do método, obteve-se a seguinte ordem na priorização das 7 alternativas analisadas. Em primeiro, a ciclofaixa com bicicletários próximo das estações do BRT, o Pedala-PE. Em segundo, conclusão das estações do BRT do corredor leste-oeste. Terceiro, conclusão dos terminais integrados na Avenida Caxangá. Quarto, conclusão dos terminais integrados na Avenida Caxangá. Quinto, semáforos coordenados. Sexto, não fazer nada. Sétimo, melhorias tecnológicas. Destaca-se que a alternativa melhorias tecnológicas foi a menor pontuada, até mesmo abaixo de não fazer nada. Contudo, atualmente, é a alternativa que está recebendo investimentos, tendo em vista que em meados do primeiro semestre de 2016, os ônibus do BRT ofertaram conexão Wi-Fi para seus usuários. Por fim, os resultados apontaram que as obras da implantação da ciclovia Pedala-PE, atrelada ao modal do BRT, devam ser priorizadas, seguida da alternativa que conclui a implantação das estações de BRT que já foram iniciadas. Vale frisar que, independente da hierarquização das ações mais importantes, o modal BRT, para operar de acordo com o previsto em projeto, necessita que sejam concluídas diversas obras e projetos propostos. Outro ponto alarmante é que 3 das 4 ações principais estão parcialmente concluídas, faltando pouco investimento para serem concluídas e podendo representar um desperdício de dinheiro público caso não sejam concluídas em breve. Esse estudo não levou em consideração as obras de acessibilidade como alternativas, mas sim como um critério, pois se crê que elas são indispensáveis para o funcionamento pleno do modal e que devem ser priorizadas antes de qualquer coisa, pois representam um atendimento legal para a sua existência. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para l.gustavo.nunes@hotmail.com. Aqui segue as referências utilizadas em nosso trabalho.